Sim, concurseiro, mestre Mário chegando, trazendo uma aula da banca FGV. Você já visualiza aqui na nossa tela o edital para o concurso do IBGE. Vai fazer esse concurso ou outro certame dessa banca? Inscreva-se agora mesmo neste canal e ative o sininho para receber a notificação das nossas aulas gratuitas aqui no canal do Mestre Mário. Também na descrição do vídeo você encontra o link do nosso site, onde você encontra um preparatório exclusivo para o concurso do IBGE e temos também preparatórios para os demais certames da banca FGV. Sem enrolação, você já sabe, vamos à nossa aula de hoje. Caro concursando, começo a nossa aula de hoje com interpretação de texto. É muito comum a FGV trazer textos menores e também ditados populares, citações para você compreender. O melhor macete que deixo para você é resolver muitas questões sobre interpretação de texto. Aqui no meu preparatório de português da FGV, eu tenho bloco de questões lá somente de interpretação de textos, banca FGV. É a cartilha, é o livro escolar, é a literatura, expressa graficamente, é o jornal. Mostra, olhe para você ver o enunciado. Ou seja, essa passagem mostra o quê? Livros de onde derivam nossas religiões, exemplos de usos da língua escrita. Vamos voltar ao texto para a gente identificar esta passagem. Já vou marcar aqui para você. Sempre importante você compreender o título do texto e também observar aqui o autor do texto. Então, onde está a passagem que importa para nós quando fala lá? É a cartilha, é o livro escolar, é a literatura expressa graficamente, é o jornal. Então, a gente já observa que esta passagem está aqui. Sempre sugiro que leia o que vem antes também para você compreender. Então, aqui está falando que a escrita domina a nossa vida. Nossa cultura é basicamente uma cultura de livros, pela escrita, então vem falando da escrita. Nossas religiões derivam de livros. O islamismo vem do Corão, escrito por Maomé. Os 10 Mandamentos de Moisés foi um livro escrito em pedra. Nosso cristianismo está contido em um livro, a Bíblia. Aí vem falando, é a cartilha, é o livro escolar, é a literatura expressa graficamente, é o jornal. Então, isso aqui está se referindo a quê? Quando fala, é a cartilha, o livro escolar, a literatura expressa graficamente, o jornal. Isso daqui são livros de onde derivam nossas religiões? Não. E são o quê? Exemplos de usos da língua escrita. Então, a alternativa B está correta. Por que é isso? Porque você observa que o título é a escrita, aí vem falando aqui que nossa civilização é marcada pela linguagem gráfica, ou seja, escrita, e vem falando aqui de escrita o tempo todo. E nossas religiões derivam de quê? Livros, isso daqui também vai ser o quê? Escrita. Então, você já está vendo que está falando aqui da escrita, da língua escrita. Então, quando fala, é a cartilha, o livro escolar, a literatura, são exemplos da língua escrita. Casos de obras que acompanham a vida humana, não. Obras de cultura e exemplos didáticos da comunicação escrita, não. É um texto maior, não é muito comum a FGV trazer, mas você observa. Questão do ano de 2025, trazendo um texto maior, mas sempre se referindo a uma pequena passagem do texto que você precisa compreender. Então, dentro de interpretação de texto, é extremamente importante que você pegue e que você conheça a passagem e observe o que ela significa. Caro concursando, conheça meu preparatório de português Banca FGV, composto por aulas teóricas. Aqui vocês conseguem visualizar a quantidade de aulas disponíveis para vocês. Temos aqui também as questões comentadas por assunto, somente questões da Banca FGV. Observe a quantidade de aulas também para vocês. Temos também a resolução das provas de nível médio e também de nível superior. Você consegue identificar a resolução de muitas provas aqui para vocês também.
Temos a semana básica FGV, com a resolução de questões também da banca FGV. E aqui você consegue visualizar a correção das provas dos anos anteriores e temos também a resolução de simulados exclusivos para vocês aqui no Preparatório de Português com o Mestre. Tudo isso daqui tem a explicação, todas as questões em PDF e também a correção e a explicação das matérias em vídeo. Acesse o nosso site, venha gabaritar português com o Mestre. O texto deve estar inserido entre textos. Será que ele é um texto narrativo, descritivo, dissertativo, informativo? Então aqui ele vem falando sobre o quê? A escrita. Se ele vem falando sobre algo, ele está dissertando, não é isso? Dissertar é o mesmo que falar. Então eu já vi. É um texto dissertativo, porque vem falando sobre a escrita. Então eu já descarto. Não é narrativo. Narrativo vai trazer enredo, personagem, tempo, verbos no passado, por exemplo. Não é um texto injuntivo, comece pelo injuntivo sempre, ele é mais fácil. Texto injuntivo nós vamos ter lá na bula de remédio, nós vamos ter nos manuais do celular, manual de uma máquina, por exemplo. Isso daqui é texto injuntivo. Característica dele, presença de verbo no imperativo. Misture, compra, conecte. Então, neste caso aqui, seria o texto injuntivo. E descritivos e injuntivos eu já vi que não. Descrever, caro concursante, eu sempre falo do retrato falado. Vai fazer o quê? Uma cópia fiel. Então, por exemplo, se você pegar um boletim de ocorrência, vai descrever ali um laudo. Vamos falar do laudo de um incêndio, por exemplo. Então, vai ter um laudo, ele vai descrever direitinho. Quando a pessoa estiver lendo ou você estiver lendo, você vai conseguir fazer ali um desenho, um retrato falado. Então, seria texto descritivo. Eu já vi que ele é um dissertativo informativo ou argumentativo. Vou começar pelo dissertativo argumentativo, que é aquele da sua redação. Inclusive, tem um curso de redação lá no nosso site. Você pode participar da turma do Mestre Mário. Eu mesmo faço a correção das redações para vocês via ligação ou por áudio de WhatsApp para te explicar direitinho o que precisa aprimorar, tá bom? Então venha participar também da redação com o mestre. Mas voltando, eu preciso observar, será que é um texto dissertativo informativo ou argumentativo? Qual que é a diferença entre eles? O texto dissertativo e informativo ele vai só informar, vai falar de alguma coisa sem trazer a opinião, a tese, não é isso que você aprende lá na redação? Já o texto dissertativo argumentativo, ele traz uma tese. Ele traz também o quê? Os argumentos que você usa para convencer alguém de que sua ideia é a correta. Então, quando a gente volta aqui, será que vai aparecer aqui algum argumento? Vamos ver. Numa quase caricatura, podemos dizer que o atestado de óbito é mais importante. Olha aqui. Isso daqui é um argumento, cara, concursante. É a percepção, é a opinião. É mais importante que o cadáver para o autor. Para mim, não. Então, aqui você já observa que é a tese que ele defende, é a opinião que ele traz. O diploma, mais do que a habilitação, sem a linguagem escrita, é praticamente impossível a existência no seio da civilização. O analfabeto é um pária que não se comunica com o mundo. Não influi e pouco é influenciado. Então, você observa que, neste caso aqui, traz a opinião, traz a tese. Quando ele fala comunicação escrita, senta-se em trono. É a opinião. Então, neste caso aqui, eu já vi que eu tenho um texto dissertativo argumentativo. Vai dissertar. Está falando sobre alguma coisa, trazendo a tese, os argumentos para convencer de que a escrita é importante. Não me convenceu? Convenceu. Convenceu você também? Olha aqui. O atestado, podemos dizer que o atestado de óbito é mais importante que o cadáver. A parte escrita você precisa ter. Mais interessante ainda, me convenceu mesmo, olha aqui, o diploma mais do que a habilitação. O diploma, de fato, se você chegar e falar, eu tenho engenharia, você precisa comprovar. A escrita é extremamente importante, é a tese, é a opinião. Sobre o cartaz, assinale a afirmativa incorreta. Mais interpretação de texto para vocês.
Tem linguagem verbal e não verbal? Observe as imagens. Hambúrguer, lá do Burger King. Tem também a Pepsi, que é um refrigerante. Olha aqui, o preço está com letra maior. Por quê? Porque é atraente. Olha aqui, tudo isso por R$ 15,90. Se fosse caro, por exemplo, se fosse R$ 99,90, o preço seria isso daqui, ó, quase invisível, porque estaria caro. Observe quando você vai ao supermercado. Se tem um preço melhor, o preço é grande. Se está caro, o preço some. O que você vai observar? Deixa baixo, preço baixo. Então, aqui, neste caso, baixe o app. Olha aqui eu tenho a presença de um verbo no imperativo. Verbo no imperativo afirmativo vai dar uma ordem, uma dica, uma sugestão. Precisa da alternativa? Errada. As imagens agradáveis ajudam à venda? Perfeito, deu até vontade, né? De, olha, tomar um refrigerante com essa batata, com esse hambúrguer, então ajudam à venda? Perfeito. O refrigerante não está anunciado no texto, lembrando que eu preciso marcar a alternativa errada. O refrigerante não está anunciado no texto, olha aqui, no texto, que é importante você observar, no texto não. Então temos aqui, ó, combo cheeseburger com batata pequena. De fato, o refrigerante não está anunciado no texto. Olha aqui, no texto. Na imagem, sim, mas no texto não. Por isso, olhos de lince. Por isso, venha fazer parte do meu curso, porque aqui você tem resolução de aproximadamente 100 questões de interpretação de texto da banca FGV. A última frase do cartaz representa uma ordem. Baixe o app. Eu já falei com vocês. Aqui nós temos a presença de verbo no imperativo. Os verbos no imperativo, eles podem indicar uma ordem, uma dica, uma persuasão. Lá nos manuais, por exemplo, aparecem lá também essas instruções. Então, verbo no imperativo, ele pode trazer uma instrução, uma ordem, uma dica. Baixe o app. Mandou? É uma ordem? Não. Então, a letra C está correta. Atenção, caro concursando, memorize isso daqui. Os verbos no imperativo, eles podem trazer uma dica, uma ordem, uma sugestão. Podem. Só que neste caso aqui não é ordem, é uma sugestão. Baixe o app. Não estou mandando, você não é obrigado. Um dos fatores que favorece a compra é o preço baixo, certinho, tanto que o preço está bem grande. As dimensões das letras e números e as cores são elementos publicitários de valor perfeito. Então, olha as letras que aparecem, olhe também as cores. É muito comum isso nas propagandas. Caro concursando, dentro de pontuação, as bancas gostam de cobrar muito a vírgula. Sobre a propaganda, se beber, não dirija, avalie as sentenças a seguir. Então vamos ver aqui quais estarão corretas, como fala aqui. A oração subordinada veicula a ideia de condição. Vamos ver. Se beber, não dirija. Qual que é a condição para você não dirigir? Você beber. Então substitua o se por caso. Caso beba, não dirija. Se, caso, desde que, vão trazer sim ideia de condição. Qual que é a condição para você não dirigir? Você beber. Então a 1 está correta. É possível trocar a ordem das orações, subordinada e principal. Então vamos compreender aqui. Aqui eu tenho a oração principal, aquela que não vem acompanhada de conjunção. Não é isso? Vamos apagar aqui para ficar mais fácil. E o se beber, se aparece a conjunção, eu tenho uma oração subordinada, adverbial, condicional, que vai trazer uma ideia de condição. Então, você viu que a ordem aqui está invertida, porque a ordem é o quê? Oração principal, depois a oração subordinada, adverbial. O que aqui na frase aparece? Eu inverti. Por que eu usei a vírgula aqui? Anote aí. Por quê? Quando a oração subordinada adverbial, você não está anotando? Então anote. Se a oração subordinada adverbial vier antes da principal, ela virá separada por vírgula. Então o emprego da vírgula está correto. É possível trocar a ordem das orações, subordinada e principal, sem que haja alteração de sentido? Perfeito. Correta. Se eu falar, por exemplo, não dirija-se beber, correta.
A pontuação se justifica pela inversão da ordem da oração principal? Certinho. Já falei com você, se a oração principal, ou melhor, se a oração subordinada adverbial vier antes da principal, virá separada por vírgula. O conectivo poderia ser substituído sem alteração de sentido por desde que? Caro concursando, FGV, óleos de Lins. Senão você vai falar assim, essa 4 está correta ou não? Observe, o conectivo, ou seja, a conjunção se, pode ser substituído por desde que sem alterar o sentido. Não é a questão gramatical, não. Então eu poderia falar assim, desde que beber não dirija, vou entender da mesma maneira? Vou. Pode ser substituído, não vai alterar o sentido. Não vai ficar de acordo com a norma culta, porque o correto seria desde que beba não dirija. Mas posso substituir? Vai alterar o sentido? Não vai. Então, sem alteração de sentido. Então, é correto o que se afirma em todas elas aqui, caro concursante. Bem interessante, gostei bastante dessa questão. Um caso emblemático é o da doença de Chagas, que, então, aqui você já observa, este que está retomando doença de Chagas. Quando retoma o termo anterior, é um pronome relativo, ele vai retomar o substantivo anterior. Pode representar novamente um desafio para nosso sistema de saúde, em virtude das alterações que estão sendo realizadas nas paisagens. Então, as alterações, novamente, que pronome relativo, porque está retomando um substantivo anterior. Anote aí. Pronome relativo, ele vai retomar, vai substituir o termo anterior. Pode ser um pronome ou então, principalmente, um substantivo. Então, as alterações estão sendo realizadas. Este que está retomando o substantivo alterações. A única reescritura do trecho sublinhado na qual se verifica erro, na hora da prova está nervoso, já vai lá e põe assim, ó. Preciso da questão errada. Gramatical associado ao uso do pronome relativo só tem uma errada. Um caso emblemático é o da doença de Chagas, que aqui todas, até aqui, ó, você observa, todas estão iguais, não é isso? Então aqui desse jeito todas estão iguais, por aqui não dá para eu gabaritar a questão. Pode representar novamente um desafio para nosso sistema, até aqui da mesma forma, olha. Desafio para o nosso sistema de saúde em virtude das alterações às quais as paisagens estão sujeitas. Caro concursando, para você entender o que esta questão está contemplando, você precisa observar a regência. Então, eu sempre uso esta frase aqui porque ela é mais fácil para te ajudar. Se eu disser, por exemplo, o livro que gosto, esta frase está errada? Sim, por quê? Primeiro, este que é um pronome relativo, ele retoma o substantivo livro, pronome relativo. Agora, o livro que gosto, não, o correto seria o livro de que gosto. Por quê? Quem gosta, gosta de alguma coisa. A preposição exigida pelo verbo gostar, ela virá antes do pronome relativo. Para você resolver essa questão, bastava você observar isso daqui. As paisagens estão sujeitas. Quem está sujeito a alguma coisa, não é isso? Essa preposição exigida pelo estar sujeito, ela vem aqui, ó. Então, aqui eu tenho a preposição a, mais o artigo definido feminino as. Por quê? Este que eu posso substituir por as quais, porque está se referindo a quê? Paisagem, as paisagens, as quais, correto? Então, você consegue compreender por que a letra A está correta? Porque aqui eu tenho a preposição exigida por estar sujeito. Quem está sujeito a alguma coisa, mais o as que vem acompanhando. Este pronome relativo que eu posso substituir por qual e suas variações. Então, pode ser as quais, porque está falando das paisagens. Se fosse o meio ambiente, eu falaria ao qual, certinho? Então, vamos ver a próxima. De saúde em virtude das alterações que as paisagens estão sofrendo. Olha lá, elas estão sofrendo o quê? Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, eu vou usar somente o que. Então, neste caso aqui, que pronome relativo,
está retomando o substantivo anterior. Não teve preposição depois dele, porque com verbo transitivo direto, caro concursado, eu não uso preposition. Vamos ver aqui de saúde em virtude das alterações às quais as paisagens estão expostas. Quem está exposto a alguma coisa. Mais o as que vem acompanhando as quais, então neste caso aqui juntei os dois, deu o quê? As quais, certinho aqui. Vamos ver a próxima? Em virtude das alterações pelas quais, algum termo aqui na frente precisa da preposição por, para estar correto. Pelas quais as paisagens estão passando. O Brasil está passando por algum momento difícil. Então, quem está passando por. A preposição por, exigida pelo verbo passar, vai se juntar ao as, que vai virar o quê? Pelas quais. Certinho? Então, a D. Então, a única que vai estar errada é a letra E. Vou parar aqui um minutinho, só para que você consiga... Vamos ver se você vai compreender o que está errado na letra E. Voltei, se preciso for, pare o vídeo. É só mesmo para você compreender aqui. Vamos ver se você acertou onde está o erro. Virtude das alterações que as paisagens estão submetidas. Quem está submetido a alguma coisa, não é isso? Então, a preposição exigida pelo a aqui vai vir aqui antes do pronome relativo. Das alterações a que as paisagens, ou então, as quais as paisagens estão submetidas. Porque quem está submetido a alguma coisa, não é isso? Então, aqui a preposição exigida pelo termo submetido, mais o artigo definido feminino as, que vem acompanhando o pronome relativo qual. Todas as frases a seguir mostram advérbios com o sufixo mente. Então, primeiro ponto, advérbio, anote aí. Advérbio estará na sua prova, é uma palavra invariável, certinho? Para ser advérbio é invariável. Ela estava meio doente, só pode ser meio, eu não posso falar meia. Advérbio, palavra invariável que modifica o ava. Anote aí. Palavra invariável, para ser advérbio, ele precisa modificar o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Se estiver acompanhando um substantivo, caro concursando, não vai ser advérbio, certinho? E as palavras terminadas em mente, a maioria delas é um advérbio de modo. Para você saber, é advérbio de modo, faça a pergunta com como. Se eu falar, ele andava lentamente, vamos fazer uma pergunta, como ele andava? De modo, de forma lenta, certinho? A frase em que a substituição do advérbio por uma locução inadequada semanticamente é resumido. Preciso da alternativa errada. Eu vou trocar o advérbio terminado em mente. Advérbio de quê? Se você respondeu modo, ótimo. Para eu identificar um advérbio de modo, eu faço a pergunta com? Espero que você tenha respondido como. Então, vamos aqui. Eu vou substituir aqui, neste caso, a geralmente por em geral. Depois aqui nós vamos naturalmente por de acordo com a natureza, normalmente dentro da normalidade, raramente com raridade, na totalidade, totalmente. É isso que está falando. Vou substituir o advérbio por uma locução inadequada. Certos vícios são mais enfadonhos do que a própria virtude. Apenas por isso a virtude, geralmente, a virtude em geral, posso substituir? Posso. É melhor demonstrar naturalmente um defeito. É melhor demonstrar de acordo com a natureza? Não. Quando eu falo naturalmente aqui, eu falaria o quê? De forma, de modo natural. Natural. Certinho? Então, aqui está errada a letra B. Vou voltar aqui porque eu já tinha marcado. Por isso que é importante. Eu venho aqui e escrevo, senão a gente esquece. O que normalmente se chama, se é normalmente, está dentro da normalidade. A ira nunca deixa de ter uma razão, mas raramente, ou seja, com raridade, totalmente, na sua totalidade. Então, só a letra B que está errada. Todas as espécies trabalham para proteger. Anote aí também no seu bloco de anotações os verbos parar, parer
e parir. Aí você falou assim, o mestre está doido, não existe o verbo parir. É só para você memorizar. Sempre que aparecer a preposição para, mais verbo no infinitivo terminado em ar, em er ou em ir, vai trazer uma ideia de finalidade, objetivo, não é isso? Olha aqui. Todas as espécies trabalham para quê? Qual a objetividade? Qual a finalidade? Proteger o nosso meio ambiente. Para mais verbo no infinitivo, caro concursando, você já sabe. Neste caso aqui, uma ideia de finalidade. A oração reduzida, anote aí, oração reduzida para proteger, neste caso aqui é reduzida de infinitivo. O que quer dizer uma oração reduzida? Nela vai haver uma forma nominal dos verbos, que seja gerúndio, particípio ou infinitivo. Oração reduzida de gerúndio, particípio ou infinitivo. Para você vamos ver aqui, ó, a oração reduzida para proteger o nosso meio ambiente pode ser nominalizada do seguinte modo. Então, nominalizado vem de quê? De nome. Se é nome, é substantivo, não é isso? Então, eu preciso pegar essa oração reduzida e nominalizá-la. Isso aqui, a FGV complicou um pouquinho para você ter atenção. Porque senão você fala assim, ela está reduzida, eu preciso desenvolver, né? Desenvolvida é para que protejam, certinho. Para que protejam o meio ambiente, ela é desenvolvida. Mas pediu foi uma desenvolvida lá no enunciado? Não, pediu do jeito que ela possa ser nominalizada. Vem de nome. Então, preciso achar um substantivo. Se aparece o verbo flexionado, ela é desenvolvida. Então, já descarto, para proteger, descarto também. Então, nominalizado, eu preciso do nome, um verbo. Preciso de um nome e um substantivo. Então, poderia falar para a proteção do nosso meio ambiente? Perfeito. Para o protecionismo, não. Correto? De proteger é proteção. Para a proteção do nosso meio ambiente. Vou respirar, vamos com calma. Oração reduzida de infinitivo tem a preposição mais o verbo em uma das suas formas nominais, que seja gerúndio, particípio ou infinitivo. Para você desenvolvê-la, você vai colocar a conjunção. Então, aí seria colocar o quê? E flexionar o verbo. Só que aqui pediu de uma forma que ela possa ser nominalizada. Nominalizada, nome, eu preciso ter um substantivo. O texto afirma que o mau emprego da crase é um problema que se repete com a monotonia desanimadora. Ou seja, muita gente erra a crase. Vamos marcar a frase em que o emprego da crase está incorreto. Caro concursando, eu preciso da alternativa errada. Primeiro, a crase é a junção da preposição a mais o artigo definido feminino a. Para você usar a crase, você precisa ter os dois as, preposição mais artigo. Chegamos à última. Quem chega, chega a, mais o a de a última, correto. Vamos substituir por um no masculino. Chegamos ao último ato. Deu ao antes de um no masculino, terá a crase antes de um no feminino. Obedecer é um verbo transitivo indireto. Vai exigir a preposição a mais as ordens, correto? O autor expõe suas ideias às claras. Aqui eu tenho uma locução de base feminina. Se você tiver uma locução adverbial, uma locução prepositiva ou conjuntiva, você já sabe usar crase. As claras, as escuras, à noite, à vista. Nunca chegarei a ler. Não uso crase. Então aqui vai ser a letra D a resposta correta, porque ela está errada. Não uso crase antes de verbo no infinitivo. Não uso crase antes de palavra no masculino. Se você usar crase antes de a pé e a prazo, só vai andar a pé e comprar a prazo, porque não vai passar no concurso. A letra E está certinho. À vista, locução de base feminina com crase. Entre as frases a seguir, assinale aquela que mostra uma grafia correta no que diz respeito às letras G ou J, caro concursando. E agora, devo usar G ou J? A arte é uma viagem sem volta. E aqui o correto seria viagem com J? Ou seria como aqui também viagem com G? Caro concursando, nunca mais erre viagem com G ou viagem com J. As duas situações, os dois vocábulos existem. Quando aparecer viagem com G, será um substantivo. A viagem, o mesmo significado de o passeio, a jornada. E você vai observar que geralmente
vai vir precedido de um determinante, neste caso, um artigo. A viagem é com G. Existe viagem com J? Existe. Viagem com J, você vai se lembrar do verbo viajar, que também é com J. Então, será um verbo e vai indicar a ação de viajar, não a jornada, não o passeio. Ação de viajar. Tomara que eles viajem. Então, existe viagem com G e viagem com J. Voltando à questão, preciso ver. A arte é uma viagem. Uma é artigo indefinido. Vem precedido de artigo é um substantivo. Palavra precedida de artigo é um substantivo. Então, o correto seria viagem com G. Não viagem para Miami. Aqui eu estou falando com vocês. Se fosse só com você, eu falaria o quê? Não viaje. Olha aqui. Então, aqui é verbo, não é isso? Se é verbo, correto seria viagem com J. Quanto mais observo o estrangeiro, que estranho, hein? Estrangeiro com J, não. Estrangeiro é com G. Então, já venho aqui e descarto também. Ninguém que é honesto aceita privilégios. Primeiro ponto, é privilégio ou privilégio? Quem tem privilégio é aquele que vem primeiro. Então, mesmo pri de primeiro é o pri de privilégio, certinho? Então, aqui está errado, porque é privilégio, mas é com G. O amigo sempre lhe serviu de pajem. Primeiro ponto, pajem, acentuação. Tem acento ou não tem? O que eu vou observar? Pajem, ela é uma paroxítona, que a sílaba tônica é o pá, terminada em em. Acentua ou não as paroxítonas terminadas em em. Caro concursando, assunto muito cobrado pelas bancas, acentuação das palavras terminadas em e em ens. Lembre-se de que as paroxítonas são opostas às oxítonas. Se eu acentuo as oxítonas terminadas em e em ens, anote aí, eu não vou acentuar as paroxítonas terminadas em e em ens. Oxítona é oposta à paroxítona. Se eu acentuo as oxítonas terminadas em e em ens, eu não acentuo as paroxítonas terminadas em e ens. Então, observe aqui, oxítona, a sílaba tônica é a última. Eu acentuo as oxítonas terminadas em ou ens. Então, alguém, armazém, também, parabéns, armazéns. A sílaba tônica é a última? Sim. Se a sílaba tônica é a última, eu vou acentuar as oxítonas terminadas em e em ens. Agora, se elas são opostas, eu não vou acentuar as paroxítonas, a sílaba tônica é a penúltima, imagem, viagem, eu não acentuo as paroxítonas terminadas em e em ens, então não são acentuadas. Importante você compreender, eu sempre trago esse exemplo durante as minhas aulas. Item tem acento? Não tem. Paroxítona terminada em não tem acento. Itens tem acento? Também não. Paroxítona terminada em ens também não é acentuada. Aí eu trouxe aqui para você se lembrar. Hífen tem acento? Tem. Por quê? Porque hífen, ela é uma paroxítona, mas terminada em n. Eu acentuo as paroxítonas terminadas em n. Hífen, próton, tem acento, não tem? Então, lembre-se disso daqui. Hífen tem acento, mas hífens não tem acento, por quê? Hífens não terá acento porque ela é uma paroxítona terminada em ens. Então, hífens não tem acento, hífens não tem acento. Pólens tem acento? Tem. Olha que interessante. Pólen, paroxítona terminada em n. Pólens não tem acento porque ela é uma paroxítona terminada em ens. Paroxítonas terminadas em ens não são acentuadas. Voltando à questão, então, por que pajem não tem acento? Aqui ela está correta, por quê? Porque ela é uma paroxítona terminada em em. Paroxítona terminada em em não é acentuada. Assinale a opção que apresenta a frase em que o adjetivo sublinhado mostra uma opinião. Quando falar de opinião ou subjetividade, falou de subjetividade ou opinião, é aquilo que para você é e para mim não.
Importante você compreender que a FGV gosta bastante de questões desse tipo. Então, falou de subjetividade, a opinião é aquilo que para um é e para outro pode não ser. Em política internacional, se é política internacional, é para todo mundo. Se eu falar a política internacional, você falar vai ser a mesma coisa. Então, não traz uma opinião. Quando todo mundo é importante, aí ninguém então passa a ser alguém. Todo mundo importante para mim, alguém importante para você pode ser que não. Então aqui eu tenho é subjetivo porque eu tenho a subjetividade e traz uma opinião. O mundo abunda em alfabetos fora de uso, cujo antigo código, o código era antigo para todo mundo. Meu pai tinha uma caixa envernizada, era envernizada sim, para todo mundo. Estando doentes os funcionários, funcionários doentes, para mim, para você, para o patrão, todo mundo estava doente. Subjetividade e opinião, aquilo que para um é, para o outro não.